Olá a todos, amigos e amigas. Aqui estamos novamente para mais um momento de bate-papo, uma conversa sobre nossas necessidades, sobre nossas demandas à luz da doutrina espírita. E o assunto que escolho para nós refletirmos nessa palestra de hoje é sobre a mentira. Você mente? Cuidado, porque se você responder, não, eu não minto, você já está mentindo. Somos mentirosos por natureza. A mentira faz parte do contexto social. Dizermos inverdades no nosso dia a dia, nas nossas relações mais próximas ou mais distantes, é quase que um ato automático. Fazemos. E fazemos não simplesmente imbuídos de uma premeditação para o crime. Mentir, distorcer a realidade, inventar, muitas vezes são recursos que nós empregamos no nosso dia a dia para sobreviver ao nosso cotidiano. É mais ou menos assim. Nós precisamos ajustar o nosso ambiente a nós e nós precisamos nos ajustar a ele. É necessário que o nosso dia a dia transcorra com um mínimo de satisfação pessoal, mesmo que essa satisfação seja artificial. Ao longo da nossa evolução, desde os nossos antepassados primitivos, a mentira ela foi utilizada como essa ferramenta de sobrevivência. E parece ser até uma forma, eu estou tentando dizer, não, mentir está liberado. Não, vamos com calma. Até porque há mentiras e mentiras. Eu vou citar alguns exemplos de situações corriqueiras e peço a que vocês avaliem se já não se viram em alguma situação parecida com essas que eu vou citar. Bom, vamos lá. Tua vida está um caos. Briga com a esposa ou com o marido, sabe, aquela conversa de divórcio salpicando o seu dia a dia do lar, seu filho com essa pandemia, com esse isolamento social, não quer saber de assistir às aulas online, seu salário ele acabou sendo reduzido por conta também de todo esse contexto social que estamos vivendo, as dívidas estão se avolumando, você está em parafuso. E aí, num belo dia que você sai para ir ao banco, tentar ajustar um pouquinho a sua vida, no meio do caminho você encontra um conhecido, um amigo desses aí que você não vê há muito tempo, desses de infância, de adolescência, e ele te pergunta, ô fulano, quanto tempo a gente não se vê? Com aquele sorrisão na cara, né? Mesmo de máscara, dando para ver por conta do elevar das bochechas. E ele pergunta, e aí, meu, como é que você tá? Como que tá a sua vida? O que você responde? Minha vida tá, indo pro vinagre. Ou você simplesmente opta por responder, não, tá ótimo, tá tudo bem em casa, tudo fantástico, tudo maravilhoso. Será que a gente não faz isso? Quando, dependendo das pessoas que nos perguntam como estamos, será que a gente não mente a nossa real situação? Seja para demonstrarmos que estamos muito bem, para mostrar para aquela pessoa, tá achando que eu estou ruim? Quebrou a cara, eu estou bem. Seja até para poupá-la de ouvir os nossos lamúrios. O fato é que isso é uma mentira. E não para por aí. Sabe aqueles reuniões de família? Aí você encontra com uma tia que mora lá no interior, também que você não tem muito contato, mas que você sabe que o marido dela, seu tio, não está muito bem de saúde e ele não veio nessa reunião familiar. Aí, hora ou outra, você se tromba com ela e, mesmo sem a menor afinidade, pergunta, oi tia, tudo bem? E como é que está o tio? Ele está melhor? Você finge uma preocupação sobre a saúde dele, porque você nem pensa nele no seu dia a dia. Se ela responder que ele está muito bem ou que ele está muito mal, para você, o único valor que vai ter é em termos de informação da situação de saúde dele, mas a sua fisionomia vai ser moldada para expressar um sentimento que você não sente, porque não há
uma afinidade entre vocês. A gente está fingindo um sentimento, a gente está mentindo. Você foi almoçar na casa do seu namorado, da sua namorada, na sogra, no sogro, enfim. E aí ela faz um manjar lindo, maravilhoso, com aquelas ameixonas, calda de caramelo e tudo mais, parte aquele pedação e fala, pá, come. E você detesta manjar. Mas falta ali a intimidade e a coragem de negar. Aí aceita, dá aquela colherada e ela pergunta, gostou? Você, com aquele sorriso polido, responde com a maior convicção, tá gostoso mesmo. E não para por aí. São inúmeros os exemplos de contexto social que a mentira acaba sendo necessária. Você não vai dizer para a sua namorada ou para o seu marido que a roupa que ele vestiu, que ele comprou, que ele ficou ali se emperequetando todo, que ela ficou se produzindo todo. Você vai chegar e falar, nossa, como você está feio. Se ele perguntar, como que eu estou? Somos levados a dizer, tá bacana, tá bonito. São mentiras que servem para evitar algum constrangimento, algum desentendimento, alguma discussão que não vai levar a nada a não ser o desgosto de quem está envolvido na situação. A verdade é que nós, quando estamos do outro lado, nós até desejamos que mintam para nós. A gente não quer muitas vezes ouvir a verdade, não. A gente quer realmente viver essa situação superficial para novamente fazer com que o nosso contexto, o nosso dia a dia, a nossa realidade seja ajustada, aparada às arestas, para a gente tocar a vida com a sensação de que está tudo bem, de que está tudo sob controle. Por isso que, novamente, eu enfatizo, mentir é um ato social. Tem pesquisas por aí que dão conta de que a gente mente em média de 10 a 100 vezes por dia, que somos levados a mentir muito mais para desconhecidos do que para conhecidos, que a gente distorce a realidade com muita facilidade, buscando essa adequação. Mas calma, aí de repente alguém que está assistindo esse vídeo e que já teve ou tem um vínculo com a Igreja Católica, vai lembrar que mentir é um pecado capital. Aí lascou. Vamos todos para o inferno. Não. Primeiro porque sabemos que o inferno é uma condição mental. Então você vai se colocar no inferno apenas se você assim o desejar. E a nosso favor, para tentar justificar essa necessidade momentânea da mentira na nossa sociedade, a gente tem nomes de peso. Vou citar aqui 2 para vocês. Um é Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele é muito claro em sustentar que a mentira é útil, que ela impede uma infinidade de brigas e desavenças que a gente se envolveria se optarmos por dizer sempre a verdade. Outro figurão aí na história dos pensadores, Platão. Platão, discípulo de Sócrates, ele diz na sua obra A República que a mentira é algo necessário para o convívio das pessoas. Até porque, nesse momento da nossa conversa, trabalhando aqui como advogado do diabo, eu estou mostrando a mentira como um elemento que oferece tranquilidade, ajustes e que não vai causar grandes problemas. Calma lá, tá? Nesse momento é até interessante a gente comparar com aqueles que são amantes da verdade. Eu digo a verdade, doa a quem doer. Bom, calma lá, cara pálida. Primeiro de tudo, devemos nos perguntar, eu digo a verdade, doa a quem doer, mas a verdade de quem? A minha verdade ou a verdade consenso? Né? E outra, o que eu ganho em dizer sempre a verdade? Primeiro, eu consigo dizer sempre a verdade? Ou há situações em que eu uso essa arrogância em me colocar acima dos mentirosos, né? E dizer só a verdade? Eu uso essa minha arrogância para machucar, porque a verdade dita secamente, ela machuca.
Ela machuca, ela dói e ela produz mais estragos do que uma mentira social. E olha só, sejamos sinceros, a nossa história com a mentira, ela é antiga, desde quando éramos bebezinhos. A gente, bebezinho, a gente já aprende a simular choro, a fingir choro, para conseguir o que a gente quer. A gente dá uma choradinha, porque entende que fazendo isso, simulando essa expressão de sentimento, a gente vai ser atendido. E aí a gente vai crescendo e vão nos ensinando a etiqueta social. Você tem que cumprimentar todo mundo, tem que falar oi para todo mundo, você tem que dar lugar no ônibus para as pessoas mais necessitadas que você tem que ser gentil com quem te aborda na rua. As regras sociais nos obrigam, na maioria das vezes, a expressar um sentimento para o outro que não é o sentimento real. Lá por dentro a gente está se remoendo, está com vontade de torcer o pescoço da pessoa, mas estamos sorrindo e falando, claro, à vontade. Eu tenho 5 minutinhos para te atender, sim. São 8 horas da manhã de um domingo. Você me acordou, mas, por favor, pode me falar sobre Jesus. Eu estou aqui para te ouvir. E dentro a gente está um vulcão. A mentira, ela está sendo usada para ajustar o convívio social. Ou seja, a maior mentira é dizer que não mentimos. E ainda falando sobre a nossa educação, né, sobre a nossa trajetória, a nossa relação desde o nascimento com a mentira, a gente vai se deparar justamente com esse detalhe, com a educação. Não raro, duvido que alguém aqui que esteja ouvindo esse vídeo já não tenha se deparado com a lembrança do pai, da mãe, do tio, do avô, enfim, de alguém, algum adulto chegando para você e falando, olha, se você mentir, o homem do saco vai te pegar. A gente põe medo na criança mentindo para ela parar de mentir. A gente fala que mentir é feio. Chega para o nosso filho, chega para o meu filho, para a minha filha, fala, olha, mentir é muito feio. Nossa, quer dizer que não foi você que comeu aquele doce? Que coisa horrorosa. E dou aquele sermão, e coloco de castigo, e falo, porque ela mentiu, porque ele mentiu para mim. Aí, num belo dia, eu estou em casa, o telefone toca, meu filhinho atende e fala, papai, é para você. Quem é? É fulano. Fala que eu não tô. Estou induzindo ele a mentir. Vou passar com o meu filhinho pela catraca do ônibus, ou vou ao cinema e quero pagar meia. Eu chego para ele e falo, olha, é o seguinte, você tem 5 anos. Mas pai, eu tenho 6, eu tenho 7. Não, a partir de agora você tem 5 anos. Ou seja, a hipocrisia é pior do que a mentira. Não adianta negar fatos, não adianta a gente fugir da realidade tão pungente que nos envolve e que faz parte da nossa essência atual. Somos seres em evolução. Ainda não gostamos da nossa vida, ainda não gostamos das coisas com as quais convivemos, ainda não sabemos lidar com esses desgostos. Ainda não sabemos expressar o nosso sentimento, ainda nos melindramos, ainda nos magoamos. A verdade, ela às vezes, ela tem uma consequência mais grave do que essas mentiras sociais. Mas espera lá, a gente está falando de mentiras do nosso cotidiano e que, não raro, elas estão inseridas em 2 situações distintas até agora. Primeiro, não estou dizendo de mentiras premeditadas, estou dizendo de mentiras que acontecem espontaneamente, quando a gente é pego de surpresa e não tem coragem de dizer a verdade, quando em alguma situação eu não sei muito bem como lidar com ela, então eu prefiro mentir do que ser honesto. Estou falando de mentiras que aplicamos a nós mesmos, no sentido de nos auto-enganar para não vermos algum defeitozinho, algum ato que nós fizemos que pode nos incomodar. Enfim, estou me referindo a mentiras consideradas brandas, porque, é claro, há situações em que a mentira ela pode ser muito grave, ela vai depender muito da intenção
e das consequências. Em que situações a mentira passa a ser uma agravante nas nossas relações sociais? Bom, 3 situações eu vou citar aqui para vocês. A primeira situação é quando eu quero tirar proveito, quando deliberadamente eu minto para tirar proveito de alguma situação ou de alguém. Segunda situação é quando eu quero prejudicar o próximo. Estamos na época das fake news, mentiras digitais. Eu posso prejudicar muito as pessoas mentindo a respeito delas, do caráter dela, das atitudes que elas não fizeram e que eu invento. Então, quando eu quero prejudicar o próximo, a mentira tem consequências bem graves. E, por fim, a terceira situação que eu quero elencar é quando a mentira me desfigura, quando eu tenho uma rejeição tão grande de mim mesmo que eu abandono o que eu sou, eu me escondo, eu crio uma capa tão grossa em cima de mim para me esconder de mim mesmo e vivo continuamente, constantemente, 24 horas por dia para o exterior, um personagem, uma persona. E aí é impossível não lembrar do grande Renato Russo, quando na sua música ele fala que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Quando eu uso a mentira para fugir totalmente de quem eu sou, as consequências serão também absurdamente graves. Ou seja, tudo vai depender da intenção. O que eu quero até aqui colocar para a gente refletir é que eu não posso julgar o caráter da pessoa simplesmente porque, vez ou outra, eu sei que ela mentiu. Eu não posso criar um juízo e uma condenação baseado numa atitude que eu tenho. E ainda tem uma agravante nessa história. Entre nós, na sociedade, existem aqueles acometidos de uma patologia chamada mitomania. A mitomania é uma compulsão por mentir. As pessoas, os mitômanos, eles não mentem para tirar proveito, eles não mentem num jogo social, eles simplesmente não conseguem parar de mentir. É uma doença que carece de tratamento. É claro que acomete uma parcela pequena da sociedade, mas ela está aí. Excluindo os mitômanos, essas pessoas que mentem por compulsão, sobra a parcela predominante, que imaginam nos envolver, que farão uso da mentira ou de uma forma branda, ou farão uso da mentira de uma forma grave. Tudo vai depender das consequências. E é justamente aí que a gente tem que pensar. E como eu me porto, então, perante a percepção de que o meu companheiro está mentindo? Quer dizer, quando eu estou diante de um grupo de pessoas e eu sei que fulano, o que ele está falando, é uma bravata. Como que eu devo agir? Bom, é claro que isso é uma decisão extremamente de foro íntimo, mas a gente pode buscar nas obras da codificação uma luz para nos guiar. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 21, está assim: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Os espíritos respondem a Kardec: é muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiro, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem a cair muitos como suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Foi ditado por São Luís. Percebe que a gente tem que ter muito o feeling dessa balança do que tudo me é lícito, porém nem tudo eu devo. A gente não pode esquecer de como é difícil sermos honestos em relação à nossa vida, nossa qualidade de vida, aquilo que fazemos, aquilo que desejamos e aquilo que efetivamente temos e aquilo que não temos. É muito difícil
termos essa honestidade, por vergonha e por vergonha. A gente tem medo do julgamento alheio. Por que o outro pensa que a nossa vidinha é ruim, que eu não tenho experiências fantásticas, que eu não tenho histórias mirabolantes para contar? A gente quer a atenção. E muitas vezes a gente usa a mentira para conseguir esses holofotes. Então, nem sempre é prudente e caridoso apontar o dedo e falar: olha, você está mentindo. Isso não é verdade. Você não pescou aquele robalo de 5,5 kg. Ele tinha 2,7 kg porque eu estava lá. A gente tem que se perguntar, desmascarar essa pessoa vai trazer consequências boas para quem? Vamos refletir muito sobre esse conselho de São Luís, sobre as consequências de uma mentira. Se elas forem graves, se elas atentam contra a honra de outros, se elas buscam tirar proveito de outros, se elas buscam, enfim, causar o mal, elas devem ser desmascaradas. Se essa mentira está sendo aplicada sobre nós mesmos, se eu percebo que fulano, um amigo meu, um conhecido meu, ele mente sobre si e eu achar por bem conversar com ele em particular, porque eu percebo que essas mentiras nada são do que uma fuga, eu faço caridosamente, em particular, entendendo que a minha verdade, a minha concepção é a minha, pode não ser a dele. Tá? A gente tem que, na verdade, se preocupar nesse momento muito mais conosco, com as nossas mentiras, principalmente com as mentiras que contamos a nós mesmos sobre nós. Né? E uma forma da gente reduzir essa necessidade social de mentirmos é aprendermos a amar a nós mesmos, a aceitar a nossa vida, buscando melhorá-la, a valorizar a nossa autoestima. Na medida em que eu valorizo, fortaleço a minha autoestima, eu não tenho receio do que os outros vão pensar ou deixar de pensar a respeito do meu dia a dia. Eu não vou me colocar numa condição de pobre coitado e descarregar no ombro do outro as minhas lamúrias. Eu não vou ter que esconder o que eu sinto. Eu poderei ser honesto, eu vou perdoar se eu quiser perdoar, eu não vou perdoar se eu não quiser perdoar. E acima de tudo eu vou ter o bom senso de saber fazer bom uso da mentira. A autoestima consolidada me dá a segurança de caminhar pelo mundo e interagir com a minha mentira e a mentira dos outros. Tenhamos paciência conosco, tenhamos paciência com o próximo, não vamos transformar a mentira num pecado capital, vamos compreender a abrangência e os tipos de mentiras que existem e acima de tudo, tentar identificar nas nossas mentiras aonde estão as nossas falhas, as nossas mazelas. E dedicar um olhar mais carinhoso na correção, no aprimoramento desses quesitos que hoje nos trazem tanto amargor que preferimos mentir para o próximo ou mentir para nós mesmos do que encará-los e aceitá-los. Enfim, meus amigos, minhas amigas, mentir ainda fará parte da nossa vida por muito tempo. Então, precisamos aprender a lidar com isso. Nem tudo no mundo é mentira, nem tudo é verdade. É necessário que aprendamos a enxergar, a compreender e, de alguma forma ou de outra, criarmos uma maneira de lidarmos com todas essas circunstâncias que rotineiramente nos envolverão. Então, fiquemos nós aí com as mentiras nossas de cada dia, buscando cada vez mais diminuí-la e que sejamos felizes de verdade, que eu possa dizer, eu sou feliz sem estar mentindo para vocês e nem para mim mesmo. Um grande abraço, um grande beijo e quem sabe em breve estaremos novamente mais juntos do que agora. Até!